Bom dia aí, Jonathan, Mensageiro, Rildo. Deixa eu ver quem mais está aqui na jogada. Theo, acho que não sei se era o Jordão que falou. Mas bom dia a todos. A gente, para conversar sobre esse assunto, a gente vai ter que voltar para o fundamento, vai ter que saber o que morte foi essa, né? Que morte aconteceu lá em Adão que Cristo reverteu? Que morte foi essa que Cristo ressuscitou? Né? Se nós acharmos que foi a morte do entendimento, não faz muito sentido Cristo ter morrido a nossa morte, né? Não faz sentido. Então a gente tem que voltar para o fundamento, entender qual foi a morte que Cristo reverteu. E a morte no entendimento, o que reverte a morte no entendimento? Então, foram duas situações. Quando a gente volta para Adão, a gente percebe que quando Deus chama Adão, Adão se mostra morto no entendimento. Mas depois, ele vai sofrer a penalidade que foi quando ele foi expulso do paraíso para não se alimentar da árvore da vida e viver para sempre. Então ele foi expulso, essa foi a morte verdadeira. Porque a morte biológica, ela vai acontecer para todos os homens. E a morte do entendimento? Foi aquela quando ele percebeu que ele era impuro diante de Deus e teve que fazer uma tanguinha de folhas. Essa foi a morte do entendimento. Agora, a morte espiritual foi quando Deus separou o homem dele, separou Adão dele e botou o anjo lá com uma espada flamejante para que ele não voltasse. Então, temos que entender isso para poder depois conversarmos sobre essa ressurreição aí, que é a ressurreição do entendimento e a ressurreição da reconciliação. Sim, exatamente. Bom dia. A gente faz isso com a língua portuguesa também. O espírito da coisa, o espírito. Então, tem que saber interpretar. O nome disso é a semântica da palavra. E a gente dá o exemplo aqui o tempo todo disso, que a palavra espírito não é sempre entendimento. Claro que tem o espírito que é Deus, nosso espírito, e tem o espírito de entendimento. É igual a palavra pecado, igual a palavra salvação, igual a palavra metanoia, igual a palavra fé. Dependendo do versículo, ela tem um significado. Elas têm um significado ou não. Ou não. Agora, a palavra espírito só, o problema é que o pessoal quer entender com um significado só. Por isso que dá essa cagada toda de entendimento. A palavra espírito é a mais mal compreendida pelos teólogos no mundo. Porque eles fazem uma leitura só. Assim como eles fazem uma leitura só para a palavra fé, uma leitura só para a palavra pecado. Aí dessa confusão toda. A palavra salvação, uma leitura só. A palavra graça, uma leitura só. Sim, exatamente, cara. Se na língua portuguesa de hoje já é complicado entender, eu dei o exemplo aqui essa semana. O cara falou que a ex-mulher era guerreira. E aí? Aí vai depender do contexto. Se o cara não conhece o contexto, não sabe o que é guerreira. Agora, piora a situação quando o pessoal quer ler o contexto de uma forma do contexto errado. Como que eu vou querer ler o contexto, por exemplo, de 1 Coríntios 5:1, do contexto literal, como todo mundo lê, se o contexto não é literal? Aí eu vou fazer a exegese hermenêutica, tudo bonitinho, mas do contexto literal, que não é literal, é espiritual. Gálatas 5. Todo mundo faz a leitura ali do contexto da hermenêutica, exegese, do contexto literal, e não é literal. Então não adianta eu fazer a exegese hermenêutica, tudo bonitinho, do contexto errado, se o contexto é espiritual. Aí a gente vai para Nicodemos. Imagine o Nicodemos querendo fazer a exegese hermenêutica de nascer de novo no contexto literal. Imagine os caras querendo fazer a hermenêutica de comer e beber da carne de Cristo para herdar o reino do contexto literal, se o contexto não é literal, o contexto é espiritual. Aí fica mais complicado ainda. Agora, querer fazer
um fundamento com um único versículo, aí piora tudo ainda. E ainda quando a pessoa usa essa argumentação, está escrito, aí ferrou. Está na Bíblia, nossa, aí piorou mais ainda. Agora, pegar o versículo só daquele de Eclesiastes como base não dá. Pegar um versículo lá em Salmos, que tudo acontece na hora que Deus quer, não dá também. Pegar um versículo só para tirar um entendimento, não dá. Assim como o pessoal fala que Jesus veio só para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Só pegam esse versículo para falar que Jesus só veio para o povo judeu. Não dá, um versículo só não dá. As pessoas é que se habituaram a dizer, fulano de tal é uma autoridade. Não, isso é força de hábito, entendeu? Como é que diz? É força de expressão. É vício de linguagem, as pessoas dizer que o outro é uma autoridade. Não. Fulano não é autoridade, fulano exerce autoridade. Mas a autoridade que é constituída por Deus não é uma pessoa, um ser, mas sim um princípio. Um princípio. E esse princípio, independente de quem se utiliza dele, dessa autoridade, ele é constituído por Deus. O princípio, a pessoa, é o que eu acabei de falar no áudio anterior. As pessoas, os religiosos erram quando dizem Bolsonaro é a autoridade constituída por Deus. Não, ele é constituído pelo povo que votou nele. Agora, a autoridade que ele exerce, assim como a autoridade que um pai de família exerce, assim como a autoridade que um líder de facção exerce, aquele princípio de autoridade é que é constituído por Deus, que é nada mais do que o poder de mandar e ser obedecido. Bom dia, meus amigos. Ouvindo vocês falarem de autoridade constituída por Deus, na verdade, segundo a Bíblia, toda autoridade que é constituída por Deus é o princípio de autoridade. Não é uma pessoa. A autoridade não fala de uma pessoa, mas de um princípio exercido por uma pessoa. Olha, eu postei esse texto de João 19, versículo 10 e 11. Disse-lhe então Pilatos, não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Ou seja, autoridade não é algo que o homem é, mas aquilo que o homem tem ou exerce. Respondeu-lhe Jesus, nenhuma autoridade tu terias sobre mim, se de cima, ou seja, se do Pai, se de Deus, não te fora dado. Por isso, aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Aqui ele já está falando do sacerdote que entregou ele, que levou ele para Pilatos. Mas, enfim, o assunto aqui não é falar de pecado, o assunto aqui é falar de autoridade. Então, a autoridade é simplesmente, é nada mais, nada menos do que o poder de decisão, poder de julgar ou de soltar, capacidade de exercer juízo. É justamente isso. Todo princípio de autoridade. O juiz é autoridade? Não. O juiz exerce autoridade. Embora o juiz não seja constituído por Deus, mas a autoridade que ele exercer é um princípio que foi constituído por Deus, independente de quem exerça esse princípio é constituído por Deus, e não propriamente dito a pessoa. Bom dia, bom dia. A questão é saber separar uma coisa da outra. Só saber separar, sabendo separar, pronto, se entende. Ali em obras da carne, quando você está na carne, você adultera. O que fala ali? Não deis lugar à carne, muito pelo contrário, ame o seu irmão. Ali é o amor ágape, é um outro sentido. Quando você ama, você não adultera. Quando você está na carne, você adultera. É espiritualmente ali, é tudo espiritual. Porque se for no literal, aquele que ama cumpre a lei, ninguém ama ninguém, então ninguém cumpre a lei. Agora, quem está na graça, cumpre a lei.
Quando a gente vê o negro livre, a gente cumpre a lei. Né? Quer dizer, no sentido da gente obedece a lei. Cumprir a lei é outra história. Né? Então é isso. A lei espiritual, se está na carne, você adultera. Você está no espírito, você não adultera. Com efeito, você não adultera. Você está na carne, com efeito, você não adultera. Ali o assunto é qual? Se você é guiado pelo espírito, você não está debaixo da lei. Se você está debaixo da lei, você não é guiado pelo espírito. Se você é guiado pelo espírito, você não está debaixo da lei. Que é espiritual. Isso, Jordão. Entendi. Olha, meu ponto de vista, eu ainda não li o texto. Eu vou já trazer ele aqui e vou ler um pouquinho. Mas assim, quando a Bíblia se refere, ou quando Paulo se refere dizendo que aquele que ama cumpriu toda a lei, é justamente, eu vejo também por esse sentido. Por quê? Porque as leis, vou pluralizar o termo, as leis, elas impõem o respeito, entendeu? Elas impõem aos homens se respeitarem o trânsito, respeitarem o espaço e o limite entre o direito de um e de outro. Mas isso acontece por imposição. A lei, ela tem o papel de impor a organização de uma sociedade. A lei, ou as leis, impõem a organização de uma sociedade. Só que quem ama com amor ágape cumpriu todas as leis. Por quê? Porque ele não precisa da imposição para ver o direito do outro, para ver o outro salvo, para ver o outro perfeito, para ver o outro eleito. Por isso que Paulo diz que quem ama cumpriu toda a lei. Quando ele diz toda a lei, ele está falando toda a lei no âmbito terreno, toda a lei no âmbito físico e oriental. Porque a lei no âmbito espiritual foi cumprida por Cristo. O homem não tem que cumprir nenhuma lei espiritual. O homem tem que viver essa lei do Espírito. Viver a lei do Espírito, que é nada mais, nada menos descansar pelo que Cristo fez. A lei espiritual foi cumprida em Cristo e por Cristo. Agora, as leis terrenas, a lei que rege o planeta, entendeu? Que é a lei da moralidade, a lei da ética. Então, essas leis no plural, elas precisam ser cumpridas e elas são cumpridas por imposição. As leis impõem aos homens o respeito e tudo aquilo que eu falei. Mas o homem que ama, que tem o amor ágape, que vive o amor ágape, ele cumpriu toda a lei, porque ele não precisa da imposição para amar, ele não precisa da imposição para respeitar. Ele já faz isso automaticamente, porque isso faz parte da sua vivência, da sua natureza espiritual. Teria sentido no literal? Aquele que ama cumpre a lei. Então ninguém ama ninguém, que a gente vai errar numa coisa ou outra. Agora, uma coisa 100% é certo. Quem ama com amor ágape cumpre a lei. Não está na carne. Se você está na carne, você não ama. Não tem meio termo. E a linha de raciocínio horizontal é subjetiva, é abstrata, é mais ou menos. Agora, no espiritual, não, é 100%. Se você é guiado pelo Espírito, você não está debaixo da lei. Se você está em Cristo, você crucificou a carne. Se você não crucificou a carne, você não está em Cristo. Se você vê o negro diferente do branco, você não está na lei da carta de alforria. O meu irmão, por exemplo, o meu irmão é racista, ele mora nos Estados Unidos, ele vê um haitiano, ele fala, e aquele haitiano, aquele negro? Assim mesmo, e ele é crente. Por quê? Porque ele é racista. Por que ele é racista? Porque ele vê um negro diferente do branco, o haitiano. E se ele estiver na equidade da carta de alforria, ele não vai ver o negro diferente. Na parte espiritual, as coisas se encaixam, 100%. Agora, no literal, não, fica essa bagunça toda. Esse achismo, essa subjetividade que me irrita muito. A subjetividade do entendimento. A pessoa fala o entendimento na subjetividade. Sim, ele deu conselhos, mas sempre puxando para o principal, que é o espiritual. Sempre puxando o conselho para o principal. Ele pegava aquele conselhozinho chato, vai escovar os dentes.
senão o dente da cárie, aí ele devia pegar esse exemplo com um sentido espiritual, escovar os dentes espiritual, que é isso que interessava a ele. A função dele era essa, não era ser um coach. Os pastores hoje no Brasil, eles têm a função de pregar o evangelho, mas o que eles pregam? Comportamento, coaching. Os pastores se tornaram um coach, e o coaching comportamental não tem nada a ver com o evangelho, absolutamente nada. É igual você dar a boa notícia da carta de alforria para o negro e falar para o negro que ele tem que escovar os dentes e isso e aquilo e se comportar. E a carta de alforria, você não fala da carta de alforria. É o que acontece. Os pastores deveriam pregar o evangelho, que eles nem sabem o que é, e pregam comportamento. Você ser bonzinho aqui e ali. O apóstolo Paulo falou que ia pregar o evangelho e Pedro falou, não esqueça dos pobres. O apóstolo Paulo ia se lembrar dos pobres no sentido espiritual e Pedro puxando para o sentido literal. É o tempo todo isso. Aí você percebe que tem milhões de pastores no mundo e praticamente nenhum prega o evangelho, mas pregam comportamento. Comportamentozinho o tempo todo. Sim, eu quero falar do espiritual, não quero falar do comportamental. Se for do comportamental, eu vou para uma igreja, eu vou para uma paróquia, eu vou para um centro espírita. Lá eles ensinam o comportamental. O Buda também ensina o comportamental. Eu não quero saber do comportamental. Todo mundo sabe que tem que escovar os dentes. Todo mundo sabe que tem que escovar os dentes. Eu vou falar do evangelho e falar para a pessoa escovar os dentes? O que tem a ver escovar os dentes com o evangelho? Nada, absolutamente nada. Nada. É igual aquele versículo ali de Gálatas 5. Não deis lugar à carne. Todos os pastores, eu posso afirmar que todos os pastores do mundo, pelo menos até agora eu nunca vi, leem que dá lugar à carne é fumar, beber e adulterar. Não é verdade? Não é todos os pastores leem assim, no literal, que dá lugar à carne. Não tem nada a ver carne no contexto. E todos os pastores do mundo também, por incrível que pareça, leem concupiscência da carne, como tomar cachaça, beber, roubar. Não é verdade isso? Todos os pastores do mundo leem assim? O apóstolo Paulo não está falando absolutamente nada de comportamento em Gálatas 5, mas todos os pastores pregam esse versículo, dá lugar à carne, com você olhar uma mulher, tomar cachaça. Não é assim? Até os gracistas, todos os gracistas também leem assim, quer dizer, nós não, né? Mas não é assim que está levando sempre para o horizontal. E o apóstolo Paulo ele foi no terceiro céu, não para ficar ensinando tchuco-tchuco, comportamentozinho para os romanos, etc. Claro que ele devia ensinar de vez em quando, mas sempre levando para o espiritual depois. Pode prestar atenção, ele começava no literal e depois ia para o espiritual. E pegava aquela merdinha do escovar os dentes no literal e levava para o espiritual. Tem que escovar os dentes no espiritual. Imagine os dentes ficando limpinho com a palavra de Deus, com a pasta de dente da graça. Usem a pasta de dente da graça. O problema é que Romanos 3 é complicado mesmo. Mas com certeza a gente não pode levar para o literal que um governador foi indicado por Deus. Seria ridículo. Eu iria falar que Deus é muito incompetente, porque se os governos são indicados por ele, então o mundo está essa zona indicada por ele. Segunda Guerra Mundial indicada por ele. Aí não dá, né? Eu não passo nem pela minha cabeça de ser no literal aquilo ali. Por que você quer focar no sentido literal, ficar essas discussões infinitas? Você gosta disso? De perder tempo com essa leitura que não edifica ninguém? Você gosta de perder tempo com isso, mensageiro? Hein? Esses debates infinitos no horizontal, aonde que edifica esse tipo de debate? Me tragam uma edificação que traz o sentido literal. Hein? Qual a edificação? Eu quero saber disso, cara. Quero que se dane, eu quero algo que faça crescer. E não esses debates infrutíferos que a gente vê por aí, no sentido literal. O sentido literal não edifica absolutamente nada. O que o apóstolo Paulo está falando. Só confunde e complica. Então eu pego tudo isso e jogo no lixo. Agora, se você gosta de ficar nessas birrinhas aí, querendo a hermenêutica e exegese da carne de Jesus, se é cozida, assada ou crua, você continua. Você gosta disso, fazer o quê? Siga assim.
Sim, a gente vai crescer entendendo qual o objetivo, qual o contexto. Qual o contexto do apóstolo Paulo? Imagine uma situação assim. Imagine uma situação. São duas crianças na barriga da mãe, gêmeas. Duas gêmeas. Aí eles estão lá vivendo no útero da mãe. Né? Naquele mundo de dois fetos. Né? Só que eles estão vivos, estão lá, de repente, conversando, sei lá o quê. Aí um feto tem a possibilidade de vir aqui para fora, rapidamente olhar esse mundo aqui fora. Aí ele olha o mundo aqui fora. A diferença do mundo da barriga da mãe e do mundo aqui fora. É uma coisa absurda de diferença. Aí depois esse feto volta para a barriga da mãe. Vai ter que nascer e volta para lá. Mas só que ele volta para a barriga da mãe com as informações desse mundo aqui de fora. Você acha que ele vai conversar o que com o garoto lá do feto? É qual o assunto que ele quer conversar? Sobre a barriga da mãe ou sobre o que ele viu aqui fora? Qual o assunto que vai estar na cabeça dele o tempo todo? O mundo aqui fora ou o assuntozinho lá do útero da mãe, da barriguinha da mãe? É assim o apóstolo Paulo. Qual o assunto o apóstolo Paulo queria falar o tempo todo? Espiritual. Que a diferença do espiritual para o literal. É por isso que eu falo lá em 1 Coríntios 5:1. O apóstolo Paulo ia perder um capítulo inteiro para falar do garoto que comeu a madrasta? Hein? Aquele entendimento ridículo entregue para Satanás para que ele seja salvo. Do literal, que é ridículo isso. Será que o apóstolo Paulo ia estar se preocupando com isso? Claro que ele se preocupava, que ele vivia, ele tinha que comer, beber. Mas a cabeça dele estava no espiritual. Na dimensão milhões de vezes maior do que essa aqui. É mais ou menos isso a cabeça do apóstolo Paulo. Ele vivia mais no espiritual do que no físico. Ele via aquela situação daquele vídeo que fala, você pega na mão a água, né? E ele está interessado no mar e não naquela porção que está na tua mão. A nossa visão é daquela água que está na mão, mas a visão do apóstolo Paulo do reino de Deus era o mar inteiro. Para a gente ter uma noção da cabeça do apóstolo Paulo. Que lei que o apóstolo está falando aí? O tempo todo ele fala que lei. Que lei ele veio trazer? Onde está, pois, o vosso orgulho? Foi excluído. Por que lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. É essa a lei da fé. Agora, se você não está na lei da fé, você está no adultério, na prostituição, etc, etc. Na carne, né? No sentido ali oposto. Se você não está na servo da justiça, você é servo do pecado. Que pecado? Se eu não souber que pecado, eu vou falar como os pastores falam, pecado de roubar e matar. E não é pecado de matar e matar. O contexto ali é espiritual. O contexto é servos da justiça. Mas como que eles leem? Todos, a gente pode dizer também, todos os pastores leem servos do pecado. Que você é um cachaceiro, é um viado. Isso é servo do pecado, mas o contexto ali é servos da justiça. Ali está falando de justiça de Deus, não está falando de justiça do homem. Ali não está falando de comida e bebida, ali está falando de reino de Deus. Esse é outro versículo que todos os pastores leem errado. Leem que ser servos do pecado é você ser um viadinho, por exemplo, um cachaceirozinho. Não é assim que o pessoal lê? É exatamente. De que adianta dar meu corpo para ser queimado? Fazer caridade e não tiver amor. Aí está a diferença. Dar o corpo para ser queimado só faz isso quem tem muito amor humano. Amor humano, o que adianta? O amor humano sem o perdão de Deus. Porque o assunto ali é relacionamento homem com Deus. Ele está falando do relacionamento homem com Deus. O assunto do apóstolo Paulo. De que adianta eu ser bonzinho? E se não fosse o amor à ágape, perdão, não adiantaria nada, porque o que era impossível a lei, porque estava fraca pela carne, Deus enviando seu filho. E o envio do seu filho é o amor, o sacrifício. Nisto está o amor. De que adianta? Porque o assunto é entre homem e Deus. O assunto do apóstolo Paulo é o evangelho. O assunto do evangelho é entre homem e Deus. Esse assunto aqui nesse planeta é entre homem e homem. Como que o pessoal vai entender 1 Coríntios 13, né? De que adianta dar meu corpo para ser queimado e não tiver amor? Não tem como entender esse versículo sem entender o que é amor ágape, de qual assunto que está falando ali. Agora fica uma coisa bonita, né? De que adianta o amor, não sei o quê. Se eu não... E aí, entendimento, cadê? Aonde tem entendimento nesse versículo?
do amor ali. Eu não me lembro de ter ouvido um pastor que pregasse com entendimento ali, porque não tem como. Porque o assunto ali é espiritual, é amor ágape, eles não sabem o que é o amor ágape, aí fica uma coisa poética. Fica bonito, não fica? Muito bonito. É igual o outro versículo lá de Romanos 8. Quem poderá nos separar do amor de Deus? E aí, entendimento que eles trazem? Não tem como trazer entendimento se você não entende que o amor de Deus ali é o perdão. Não tem como. Não, uma coisa é permitir, outra coisa é fazer com que o cara faça. As pessoas confundem, né? A permissão de Deus com o desígnio de Deus, né? É uma diferença enorme. A folha cai, Deus permite que ela caia. Ela cai, é natural, causa e efeito. Agora, fazer com que aquela folha caia naquele minuto certo, naquela hora certa, aí não existe. Né? Aquele filme Jornada nas Estrelas, a primeira lei dele, sabe qual é? Quando vocês forem num planeta desconhecido, vocês não alterem a evolução daquele planeta. Não alterem nada. Deixa o fluxo correr. É mais ou menos assim. Eu acho que Deus trata aqui nesse planeta. Deixa correr o fluxo. É aí onde entra a diferença em relação a Deus. Vontade permissiva e vontade absoluta. Vontade permissiva é aquilo que está pré-determinado de forma natural para acontecer, ou seja, está determinado que toda folha, quando ela murchar, ela vai cair, e quando ela secar, ela vai cair. Está determinado que todo fruto maduro, ele cai, a não ser que seja uma ata, né? uma condessa, dependendo da região. Mas assim, uma coisa é algo acontecer de forma natural, porque isso está inserido na vontade permissiva de Deus, que as coisas aconteçam de forma natural. Isso é permissão de Deus. Deus já permitiu que a natureza por si dê conta do seu curso natural. Outra coisa é Deus ter que intervir para que aquilo aconteça, que é a vontade absoluta. E essa vontade absoluta ela foi aplicada em Cristo. Deus queria salvar o mundo e Deus teve que intervir para a salvação do mundo, mandando Cristo, estando em Cristo, operando em Cristo e em Cristo reconciliando consigo o mundo. Essa vontade absoluta de Deus ela foi aplicada em Cristo, foi revelada através de Cristo. Mas em relação à natureza, à vida humana, a naturalidade das coisas aqui no âmbito horizontal, isso funciona como a vontade permissiva, ou seja, Deus permitiu e autorizou que as coisas aconteçam, mas ele não precisa decidir como essas coisas vão acontecer. Ele falou na primeira vez e na segunda vez ele falou amor ágape. E na terceira vez ele já falou no amor humano. Ele viu que Pedro, creio, não ia entender naquele momento. Aí ele falou assim, já que eu estou falando coisas espirituais, eu vou falar coisas que você entende. Aí na terceira vez ele falou no amor filos, igual o Pedro estava falando. Se você olhar, as duas primeiras foram amor ágape de Jesus e na última ele usou amor filos. Estava naquela situação de Nicodemos, né? Nicodemos não conhecia nem as coisas desse mundo e ia conhecer as coisas espirituais. É por isso que fala o que você falou aí. A gente fala coisas espirituais e por ninguém a gente é discernido. Por quê? Por ninguém. O pessoal que é legalista não consegue discernir o que a gente fala. A gente fala coisas espirituais, por isso que eles não entendem. É exatamente, mensageiro. Você viu o que Jesus falou para Paulo, para Pedro? Você me ama? Pedro falou, eu te amo. Só que ele respondia um eu te amo com um amor diferente do que Jesus perguntava. Você me ama, Pedro? E Pedro, na ignorância dele, ele já falou, sim, senhor, já falei que te amo. Não é assim na ignorância que o pessoal fala? Não, eu amo o próximo, sim, sou bonzinho, eu amo como Deus me amou. Não, só que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pedro ali, por ser um legalista, ele não entendeu a pergunta de Jesus. Jesus estava perguntando, eu creio que assim, Pedro, você depende de mim 100%, Pedro? Você se relaciona comigo a esse nível de dependência total? É isso que Jesus estava perguntando para Pedro. Pedro não entendia. Pedro entendia do amorzinho dele para com Deus. Você vê a diferença? O meu amor para com Deus, sempre eu amando. Só que ali não é esse, não.
Ali é ele me amando. É incrível isso, né? Pedro, você me ama no sentido ele me ama, não eu amo ele, no sentido humano. Porque eu amo ele no sentido humano é uma situação do eu fazendo. Agora, eu amo ele no sentido de dependendo, é ele fazendo. Incrível a diferença, né? Hoje eu vejo um pouco diferente o sepulcro caiado. Bom dia. Eu vejo o sepulcro caiado mais no espiritual, que tem mais sentido, né? Porque a gente sempre acha que o fariseu falava uma coisa, mas ele falava da prostituição, mas saía com a prostituta. Mas eu vejo diferente, né? Hoje eu vejo mais no espiritual. Isso é o sepulcro caiado mesmo. É a coisa nojenta que está no entendimento deles, né? Não o comportamento. A gente não pode ir para o comportamento. Também tem isso, mas isso é outra história. Não cabe a gente. Nosso assunto é vertical, né? Que para falar de comportamento temos milhões e milhões de crentes falando. O que não tem milhões e milhões de crentes é falando no assunto na vertical. Então, já que não tem ninguém falando, vamos falar nele. Alguém falando nele, da situação na vertical. Então, eu vejo que essas pessoas são sepulcros caiados no entendimento. De sua boca saem maldição, condenação e morte, é o que fala ali em Romanos 3. Aí sim, aí fica bonito. Agora, de comportamento, se a menina cantou lá, não cantou, se dançou pagode, depois orou na igreja, isso aí não cabe a gente. Não cabe, seria mais uma fofoca. Nosso assunto é espiritual. Literal de vez em quando. De vez em quando a gente mete o cacete do Bolsonaro no literal. Aí depois volta pro espiritual. Aquela menina que estava cantando pagode, o que me noja nela não é ela cantar pagode. O que deveria me nojar nela mais é ela pregar o legalismo. Isso sim. Isso que é uma coisa nojenta. Ela dançar pagode, tô nem aí se ela vai dançar pagode. Eu tô vendo a situação dela de sepulcro caiado quando ela prega o legalismo. Aí sim. Aí é nojento, aí é asqueroso. Agora, essa situação, se ela dança pagode, se ela foi não sei aonde, se ela dançou funk, eu não tô nem aí. Eu quero saber o entendimento dela. Que o assunto é evangelho. Entendimento. O resto seria mais uma fofoca, né? Pois é, Hildo. Em Gênesis, Deus fala de comer da árvore do bem e do mal, comer da árvore da vida e comer do suor do seu rosto. Você imagina que ele não está falando de exatamente que as árvores não dariam mais fruta para ele, né? Que os rios não dariam mais peixes. Ele está falando de uma alimentação que não necessariamente é a física. Está falando do alimentar dos seus pensamentos, dos seus fundamentos. Ele agora iria se alimentar da sua carne, né? Da sua natureza humana. Ele iria se justificar, ele iria sacrificar para merecer, fazer para merecer, né? Ele viveria do suor do seu rosto. Não é necessariamente o trabalho, porque Deus não arava a terra, não cuidava a terra para o homem. Lá em Gênesis, ele já determinou que o homem iria cuidar da terra, iria arar a terra para cuidar dela, não é? Então, quando a gente analisa isso aí, a gente percebe que ele está falando de uma alimentação que é espiritual, que a partir daquele momento ele ia se alimentar da sua própria natureza humana, que é a natureza de fazer para ter, né? Para merecer. Por isso que ainda agora eu falei que nesse campo da oração ainda está sendo usado o fazer para ter, para merecer. Muita oração, muita bênção. Pouca oração, pouca bênção. É do suor do rosto do homem que vem as bênçãos, que vem o agir de Deus. Já pensou? O homem faz do suor do seu rosto, do seu esforço, do seu sacrifício, para ter a manifestação de Deus na sua vida. Você já pensou isso? Pensou isso? Isso é, Hildo. Ninguém faz nada
se não tiver recompensa. Isso é da natureza, isso é da criação. Então existe o fazer para ter, né? Isso funciona para a vida cotidiana, para o trabalho. Ninguém trabalha se não tiver uma recompensa do salário, né? É bíblico isso. Todo trabalhador é digno do seu salário. Então é recompensa, né? E aí levam isso em todos os âmbitos, inclusive em relação a Deus. Querem fazer alguma coisa para merecer alguma coisa de Deus, né? Isso é bem discreto. Tem uns que ficam bem discretos, outros dizem assim que determinam que Deus está devendo ele, né? E tu conhece de onde vem isso? De onde vem isso? Isso é, se não fizer, não recebe. E como tu bem conhece, né? E a maior parte, a irmã Romilda, Renê, que existe uma máxima chamada muita oração, muita bênção. Lembra disso? Lembra disso? Bom dia, Rio. É que se for no literal, né? Que o homem deve viver do suor do seu rosto, então tem que ser só aquele que escorre, né? Mas Hildo, é o seguinte, tu ouviu aí tudo que se fala sobre 2 dias de oração, né? Então presta sua atenção. Na criação, Deus colocou no homem uma coisa chamada carne. E não é o biológico, é o metafísico, é uma natureza humana não física, isso é, mental, que trabalha com recompensa, né? com fazer para receber. E isso influencia até na oração. Pois é assim, eu entendo os irmãos que defendem esse processo, porque é um processo de que o homem precisa, né, como válvula de escape, porque muitas vezes a gente fala as verdades para Deus do nosso mau comportamento que a gente não quer falar para as outras pessoas, né? Tem vergonha. Aí é uma válvula de escape para falar para Deus. Isso faz bem? Claro que faz bem. Claro que faz, né? Mas a oração, esse processo, né, o fundamento dele é esse, da carne do homem, do fazer para merecer, né? Eu só faço se acontecer alguma coisa. Eu faço porque acontece. Eu trabalho porque no final do mês eu tenho salário, né? E esse processo da oração está fundamentado essa natureza humana, né? De fazer para conquistar. Então, alguns são bem discretos, que oram, colocam as petições diante de Deus, né? E Deus é que sabe, mas eu já fiz a minha parte, eu já mereço, né? Se ele fizer, eu já mereço. E se eu não fizer, eu recebo de Deus? Se eu não orar, Deus atende às minhas necessidades? Eu preciso orar? Então eu não critico quem ora. Pode orar à vontade, faz bem para você. Mas a gente tem que analisar esses comportamentos para poder não fazer as coisas porque os judeus faziam, né? Os judeus faziam isso. Eles passavam horas, os fariseus passavam horas de joelho, tinham calos nas testas de tanto ficar esfregando no chão. Então a gente tem que começar a meditar sobre isso para a gente ir crescendo e sabendo que a minha mente agora, o meu espírito é um com o Senhor. E aí a gente começa a dar uma mudadazinha, crescer nesse entendimento. Bom dia, Claudinei, seja bem-vindo. O Evangelho fala essencialmente no mérito de Cristo, porque o Evangelho revela a justiça de Deus. E a justiça de Deus foi a justificação, que é o perdão, né? Que é o amor ágape. Então o Evangelho revela isso.
O outro evangelho revela a justiça do homem, que é o outro evangelho. Então, quando você fala da justiça de Deus, você mata a justiça do homem. Que Paulo fala crucificar a carne. Quanto mais você fala do evangelho, mais você crucifica a sua carne, que Paulo chama de mérito humano, justiça do homem. A justiça pela lei, mas a justiça não é pela lei, é pela fé, que essa fé aí é o mérito de Cristo, a obra de Cristo, fé. Que no Velho Testamento, fé é emuná, e emuná era fidelidade. E essa fé aí está falando da fidelidade de Cristo. O Evangelho revela o efeito da fidelidade de Cristo, que é a obra de Cristo, que é a justificação. Então o Evangelho fala isso. Só que o Evangelho pregado no Brasil fala o contrário. Fala do que um homem tem que fazer para conquistar isso. O Evangelho fala o que Deus fez para nos dar isto, que é a justificação. Aí a coisa fica simples, e quanto mais você fala do mérito de Cristo, mais você crucifica o seu mérito para com Deus. É aquilo que estava falando a Romilda, é crescer de glória em glória. E os que estão em Cristo crucificaram a carne. E estar em Cristo é estar no mérito de Cristo. Crucificar a carne é crucificar o mérito do homem, diante de Deus, claro, né? Porque o homem nesse planeta aqui, ele tem mérito para conquistar as coisas, para trabalhar, para estudar, mas diante de Deus o homem não tem mérito. Porque daqui a 100 anos para Deus é hoje, né? Bom dia, Elias. Hoje entregar o caminho ao Senhor seria converter tudo a Cristo, né? Porque Ele é o caminho para chegar a Deus. Entrega o caminho, chegue a Deus, a Cristo. Converta tudo a Cristo. A gente pode ler com tranquilidade hoje, que também é uma verdade. Eu não sei se Salmo quer falar isso, mas a gente pode falar com certeza que entrega o caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Quer dizer, hoje Ele tudo fez. Então, converta tudo a Cristo. Pronto. Aí fica tudo simples para hoje, né? Só que a religiosidade errada, ela faz a pessoa sair dessa realidade que você falou e ir para os contos de Nárnia, do conto da carochinha. Faz a pessoa achar que Deus vai fazer tudo na vida dela. E não é assim que funciona. E isso destrói a vida da pessoa. Ela fica aguardando Deus abençoar o trabalho, o emprego, o casamento, e não faz nada. Mas nesse mundo aqui é diferente. Se Deus se intrometesse tanto nesse mundo, o mundo seria maravilhoso. E não está maravilhoso, está uma desgraça cada vez pior. Então prova que Deus não se mete tanto aqui. Porque se Ele se metesse, Ele seria incompetente. Imagina, você falar que cuida da sua casa e a sua casa ser uma bagunça completa. Se você falar que cuida da casa e a sua casa é uma bagunça, você é o incompetente. Se a gente falar que Deus ele intervém nesse mundo aqui e o mundo está uma bagunça, a gente vai ter que falar que Ele é um incompetente. E não é assim que funciona, né? A gente crê no principal, que Ele resolveu o que veio resolver. O problema lá em Adão. Por um homem entrou o pecado e por outro saiu. Ponto. Isso a gente crê. E nisto o crente não crê. O crente, o cristão não crê no que Cristo veio fazer aqui. Ele crê no pretérito imperfeito, que Ele veio fazer, mas não foi completo. E a gente crê no pretérito perfeito, que Ele veio fazer e foi completo. Você vê a diferença? Pois é, são várias situações desses frutos. Antes de Cristo, as pessoas eram boas, as pessoas ajudavam uns aos outros. Outros não, igual como é na nossa época. Não tem diferença nenhuma. E aí era o quê? Era porque eles eram salvos e não sabiam, mas já eram salvos? É isso?
Aí o cara diz, é isso, eles eram salvos, iam ser salvos, por isso que já estavam produzindo frutos, mas não sabiam. Aí eu venho por dias de hoje. Pessoas que são ateus e são boas, pessoas assim, admiráveis. Produzem muito fruto, mais fruto do que esses religiosos de hoje. E aí? Eles não sabem, mas são eleitos, por isso produzem frutos, morrem sem saber que... Pô, aí não vai, não encaixa. Encaixa. Bom dia, Hildo. Ontem mesmo eu fiz uma caridade, eu vi um cara na rua dormindo no chão, chovendo aqui no Rio. Aí eu passei numa barraquinha de sanduíche, pedi a mulher para entregar um lanche para ele. Paguei lá, pedi para ela entregar. Isso tem alguma coisa a ver com o evangelho? Absolutamente nada a ver com o evangelho. Eu quis ajudar o cara da rua. Não tem nada a ver, não foi o Espírito Santo que me tocou, não. Não tem nada a ver. Então a gente tem que saber separar uma coisa da outra. Eu não fiz porque eu sou um predestinado, eu não fiz porque eu sou um eleitinho do papai, eu não fiz porque eu sou bonzinho. Naquele momento eu fui bom, naquele momento. Em outros, vários outros, eu não fiz nada. Então isso não tem nada a ver com o evangelho. Isso tem que ter, a pessoa tirar isso da cabeça. Porque o cara pode ser budista, o cara pode ser kardecista, pode ser petista, pode ser flamenguista, pode ser terraplanista e querer ajudar o próximo. Qual o problema? O que tem a ver o evangelho com isso? Nada. Podem-se colher uvas de abrolhos e figos de espinheiro? Pode sair coisa boa do ser humano no sentido espiritual? Eu creio que não. Sai coisa boa no sentido espiritual quando os nossos sacrifícios, como fala Pedro, são espirituais, em Cristo. É tudo por Cristo, não pelo homem. O apóstolo Paulo falou, como crerão se não há quem pregue, né? Tinha que pregar. Eu acho que fica meio estranho essa história de oração. Eu acho que a pessoa pode até orar, mas orar em que sentido? Abençoe para eu arrumar um emprego, Senhor? Abençoe para eu pagar aluguel, para eu comprar uma casa? Eu acho que fica muito estranho. Até para uma cura de uma doença. Eu prefiro falar, eu estou curado. Eu tenho fé e tenho esse poder de determinar a minha cura. Agora, pedir a Deus uma cura, eu acho estranho. Por exemplo, morreram 600 mil pessoas de Covid. Eu acho esquisito isso. Hoje soa para mim esquisito. Entendeu? Me cura dessa gripe. Tô com uma dor, não sei o que, me cura. Eu acho que fica muito esquisito. Muito... É uma coisa meio facciosa, não sei. Não me soa bem hoje. O principal a gente faz, que é acreditar a salvação, é que praticamente nenhum crente no mundo faz isso. Então a gente faz o principal. Eu estou satisfeito com isso. Agora, orar como? Que seja feita a tua vontade? Então eu não preciso orar. Se vai ser feita a vontade dele ou não, eu não preciso orar. Agora, por isso que eu falo, tem que explicar que tipo de oração é essa. Esse que é o ponto. O que é? É oração por uma cura? Senhor, cura o Silvio? Eu não faço mais isso. Eu espero que o médico, que os exames que o Silvio faça, deem certo, deem tudo bem. Mas eu não peço mais isso, porque eu não vejo sentido mais nisso. Agora eu posso, da minha mente, ver o Silvio curado, pela fé. Mas pedir para Deus curar o Silvio, fica esquisito isso. Soa esquisito, não se encaixa mais com o entendimento que a gente tem. E a gente faz, o que a gente faz, acreditar tudo a Cristo, praticamente nenhum crente no mundo faz. Agora, ter fé para cura, todos têm fé para cura. Mas o principal, a gente tem fé que já foi curado espiritualmente. Nascemos limpos espiritualmente. Agora, na minha cabeça, pedir para Deus curar alguém fica esquisito. Na minha cabeça, não sei se estou certo, mas soa esquisito. E quando uma coisa soa esquisita, tem alguma coisa aí que eu tenho que sentir paz no entendimento. E quando fica esquisito, eu pedi ao Silvio para explicar como que ele ora, ele não explicou. Isso é esquisito. Isso não tem que explicar sim como que é a oração. Nós estamos numa sala de entendimento e não de achismo. O meu pessoal com Deus, isso não existe. Aqui não é sala de sentimentozinho, é sim de entendimento. Aí sim, é o que a gente busca.
Agora, que mais agradecimento que a gente tem? Crer que já foi salvo, já foi limpo. Que mais que isso? Ah, Senhor, obrigado pela comida. É legal fazer isso, é bonito. Mas é um agradecimento constante pelo dia. Eu tenho que ficar repetindo, obrigado pelo dia de hoje, Senhor. Obrigado por essa comida. Isso é religiosidade. Para mim, pelo menos, é religiosidade. Eu preciso ficar nessa nhenhenhé com Deus? É como falou o Jordão. Será que ele precisa disso? Hein? Esse charminho com Deus? Será? O principal a gente já faz, que é acreditar tudo a Ele, a salvação. O principal. Então isso basta. Para mim, isso basta. Vamos fazer igual o Ialdo. Como que você sabe que é eleito, Ialdo? Ah, você vai saber, Renê. Aí o Geraldo falou o que o Geraldo? Deus vai te falar, meu irmão. A gente não busca achismo. Não busca subjetividade. Então, já que tem que orar, então explica como que é. Explica com palavras, explica. A gente quer saber, quer entender. Eu não quero sentir, eu quero entender. Porque o evangelho é o entendimento. É o relacionamento, é o culto racional, não é sentimento. É, exatamente, mano. A gente faz o que a maioria, 99,99999% dos crentes não faz. Agora, a maioria dos crentes agradece no almoço, agradece isso, agradece o dia, agradece aquilo, e aquilo outro, e aquilo outro. E não agradece o principal que Jesus veio fazer nesse planeta. Né? O principal eles não agradecem. O nome disso é religiosidade. Tudo bem, alguém se sente bem, mas é o seguinte, tem que explicar como que funciona isso. Como que eu tenho que orar? Determinando? Eu creio que seja assim. Eu estou curado pela fé. Aí sim, aí eu acredito. Agora eu vou ser curado se Deus quiser, meu Deus, se for da tua vontade. Isso é palhaçada para mim. Então a gente tem que saber como que é essa oração. Como que funciona. Como que é. Tudo bem, é uma oração de desencargo de consciência. Isso é religiosidade. É igual chegar no meio da noite antes de dormir e pedir perdão a Deus. Pura religiosidade para eu dormir tranquilo. E eu não tenho mais isso, não preciso mais disso. Deus não precisa disso. Eu não preciso. Agora tem gente que precisa. Mas com certeza Deus não precisa disso. Com certeza. Só se pode ser grato a Deus, se ouvir, adorar a Deus e servir a Deus e amar a Deus estando na graça. Senão é impossível. Você acha que o legalista, agradecendo a comida, o dia deles, uma cura, etc., você adora a Deus? Você acha? Hein? Você acha que eles estão no Espírito? Que eles estão guiados pelo Espírito? Que eles estão na graça? É possível um legalista ser grato a Deus? Grato de quê? Do dia? Da comida? Será que é isso? Ou ser grato pela salvação que eles não são? O legalista faz orações, milhões de orações para agradecer tudo. Tudo. E o principal não faz. Eu prefiro ficar com o principal. Não, as perguntas são essas. A gente, quando fala uma coisa, tem que explicar como que é, né? Não pode ficar na subjetividade. Eu detesto subjetividade. Ou então, quando eu falo que eu não sei. Você vê? Nós devemos orar. Orar como? Explica então como que é. Tudo bem, orar por uma cura, eu acredito em cura. Só que no sentido com a minha fé. Jesus, quando estava lá no barco, quando teve aquela tempestade, dormindo, os apóstolos falaram, Jesus, socorro, ajuda. Aí Jesus acordou, pé da vida, e falou assim, até quando eu vou estar com vocês, cara? Até quando vocês vão encher meu saco? Por que vocês não mandaram a tempestade se acalmar? Nisso eu creio. Eu não sei como funciona. Então eu creio que a gente possa falar, sai doença. A gente não comanda um braço? Eu quando penso em levantar o braço não levanta? Se o braço levanta, por que eu não poderia mover uma célula, que é bem menor? Eu não sei como funciona. Aí eu creio nisso. Agora pedir para Deus, e Deus vai ver se vai conseguir, vai depender de... Sim, gratidão. Se a gente tem a maior gratidão, a gente serve a Deus, ama a Deus em espírito e em verdade, que é maior gratidão do que isso. É óbvio que a gente tem gratidão pelo resto. Isso é óbvio. Mas isso aí está mais para a religiosidade, de apaziguar a nossa mente. A gente não precisa disso. É o que eu falei, os bilhões de crentes no mundo não adoram a Deus, não têm gratidão de Deus pelo principal.
Agora, que é bonitinho, aquele ator da Globo falou que toda hora, agora que almoça na frente dos atores, aquele bonitão, ele ora pela comida, é bonito isso. Tudo bem. Mas por que ele não fala pro pessoal que o pessoal ali tá limpo diante de Deus? Agora a pessoa se sente bem agradecendo a comida, ótimo. Hoje, eu não vejo necessidade disso. Eu me sinto querendo puxar saco de Deus. Eu acho que não tem necessidade. Para mim, não tem necessidade. Agora, a oração de cura, como é que funciona? Eu acho uma tolice a pessoa acabar de orar pela cura e falar, se for de tua vontade, Senhor. Se for da vontade dele, então não precisa orar. Se vai acontecer tudo de acordo com a vontade dele, então para que eu vou orar? Não precisa, é bobagem orar. Então essa coisa de querer estar agradando a Deus, eu vejo que a nossa perspectiva hoje de Deus mudou. Deus não vai ficar contentinho que eu estou sendo grato a Ele, bonitinho. Eu que quero agradar a Deus fazendo isso. Sou eu querendo ganhar crédito com Deus. Eu vejo assim, querendo mostrar que eu sou grato a Ele. É igual ontem. Ontem eu paguei um lanche para um cara ali na rua que eu nem conheço. Em nenhum momento eu pensei que Deus vai se agradar de mim porque eu paguei o lanche. Em nenhum momento. Eu penso que o mendigo vai ficar grato. O mendigo que eu vou matar a fome dele. Aí sim. Agora Deus fica grato com isso. Deus é uma coisa completamente imensa para ficar grato com uma formiga igual eu. Ficar contente com uma formiguinha, com um verme, com um átomo igual eu. É exatamente isso. Por isso, quando eu encontro um preterista, eu fala aí dessa bosta de entendimento. Eu falo bem prazeroso. Bosta do entendimento dos anos 70. Enche a boca. Que é uma bosta. Você anula a cruz de Cristo, sim. Anulou a cruz de Cristo ali, já era. Que é o principal. Aí já era. O Geraldo põe tudo nos anos 70, cara. Que coisa ridícula. Tudo nos anos 70. Isso é uma praga. Isso aí é a mesma situação daquela dos judaizantes em Gálatas. O problema é que as pessoas querem ler, às vezes, a Bíblia na letra, na matemática da letra. Esse que é o problema. O conhecido nosso, Ialdo, ele fala muito no contexto, porque o contexto imediato, blá, 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 blá. Aí não dá, cara. Fica muito tipo o entendimento de Nicodemos. Só que o contexto é espiritual. Não adianta você ler o contexto que é espiritual no contexto literal, que não vai funcionar. Aí vira essa bagunça toda. Aí eles leem corpo como literal, carne como literal, né? De vez em quando o pessoal aqui no grupo lê carne como literal também, né? A carne ali do apóstolo Paulo, ele está falando da natureza pecaminosa, ele não está falando da natureza humana, de sentir raiva. Eu não posso falar que quando eu estou com raiva, eu estou na carne. Eu estou na carne quando eu tento me chegar a Deus pelos meus esforços. Não tem nada a ver com raiva. Então eu não posso encaixar raiva, desejo de beber, de sexo, de tudo, como natureza pecaminosa. É natureza humana. E carne. Carne é quando eu tento me chegar a Deus por um outro caminho que não seja Cristo, debaixo da lei ou qualquer outra coisa. Isto é carne. E o pessoal aqui às vezes mistura um pouco, né? Carne, natureza pecaminosa com natureza humana. É isso aí, Nildo. Uma vez, se lembra daquele cantor MC Catra? Tinha 3 mulheres, 3 casamentos, 4 mulheres, e tinha 30 filhos, né? Aí ele ficou com câncer. Aí ele foi no programa da Luciana Gimenez. Aí a Luciana perguntou para ele, e se você morrer, você vai deixar 30 filhos aí, como vai ser? Sabe o que ele falou? Eu não vou morrer. Aí a Luciana falou, mas você não está com câncer? Tem grande chance. Uma coisa assim. Você pode olhar no YouTube. Ele falou, não, eu não. Deus não vai permitir que eu morra. Deus não vai permitir porque eu tenho 30 filhos para criar. Aí a Luciana Gimenez perguntou, mas milhares de pais morrem e deixam os filhos, por que você não? Ele falou, eu não. Deus não vai permitir. A Luciana pensou assim, é porque você é especial, é diferenciado. Então, essa situação de falar que Deus vai fazer isso por mim ou não, hoje coloca a gente num patamar de desigual diante do próximo que sofre pra cacete. Você viu a família que foi soterrada ali em São Paulo?
pai, filho e esposa. Por que comigo vai ser diferente? Deus não vai fazer eu ser diferente dele. Então, essa desigualdade fica esquisito. É o que eu falei, fica uma coisa esquisita. Agora, a pessoa orar com fé, o Silvio orar e determinar que a doença dele saia, eu não vejo problema nenhum. Determinar, eu não admito essa doença. Eu não vejo problema nenhum. Agora, achar que a pessoa vai orar mais ou menos e Deus vai abençoar, isso é esquisito. Fica um negócio desigual e não combina com a graça. É como se Deus olhasse para um de um jeito e o outro de outro jeito. É igual o Geraldo falou, que quando você está nas obras da carne, no sentido literal, Deus não ouve a sua oração. Fica esquisito. Na graça, isso fica esquisito. Na religiosidade, sim, eu vou orar mais, eu vou orar de madrugada, eu vou subir ao monte e vou fazer uma vigília, eu vou fazer jejum e Deus vai me abençoar por isso. Ou então eu vou dar dízimo e ofertas para Deus me abençoar. Isto fica esquisito. Na minha cabeça fica muito esquisito isso. Tem aquele versículo que fala: ó homens de dura cerviz, até quando vocês vão resistir ao Espírito? Se é Deus que dá o conhecimento, abre o entendimento, por que eles resistiam ao Espírito? Isso não tem sentido. É aquela história, eu faço um robô para ir só para a esquerda. Aí depois eu reclamo que o robô não vai para a direita, mas eu que fiz ele para a esquerda só. Então o Espírito é incompetente, Deus é incompetente, porque o pessoal até hoje é legalista no mundo inteiro. Essas peças não se encaixam, né? Sim, o apóstolo Paulo, vê se tem sentido, o apóstolo Paulo orava para Deus, ou tinha duas situações ali, ou ele não tinha fé no que ele orava, ou ele pregava demais, porque se eu oro e tenho fé que Deus que vai abrir o entendimento da pessoa, eu falo uma vez só e vou embora. Eu não fico repetindo as mesmas coisas. É aquela situação da oração. Se eu creio que Deus vai curar, por que eu tenho que ficar o dia inteiro orando? Me cura, me cura, me cura, me cura. Não tem sentido. Se eu estou repetindo um pedido o tempo todo, é porque eu não tenho fé em Deus. Será que Deus precisa que eu repita 300 vezes o mesmo pedido? Então, essas pecinhas não se encaixam. Você entende? Pô, você quer maior agradecimento do que a gente estar na dependência do feito de Cristo, não ter inferno, a gente não tem medo do inferno mais, de condenação, que é mais agradecimento do que esse. O apóstolo Paulo falou que servia a Deus se vangloriando em Cristo, que é mais agradecimento do que esse. Será que eu tenho que ficar agradecendo o tempo todo pelo meu computador, pelo meu celular, pela comida que eu vou comer? Eu tenho que fazer uma oração antes de comer? Eu tenho que agradecer pelo meu carro? Isso aí pode até funcionar, mas para o emocional humano. Deve funcionar para o emocional, mas para Deus não. Será que Deus quer que eu fique orando o tempo todo? Obrigado, Senhor, obrigado por isso, obrigado. Eu pego o carro, obrigado pelo carro, recebo o salário, obrigado pelo salário. Será que é assim que funciona? Isso aí parece muito Deus religioso, né? Agora, a gente tem que orar para que os legalistas no Brasil sejam salvos, ou a gente tem que pregar o Evangelho? O quê? Os dois, né? Nós temos que orar a Deus, de repente a gente possa pedir sabedoria a Deus no falar do Evangelho. Sim. Mas será que a gente tem que orar? Ah, Senhor, salve a nação brasileira, Senhor. É isso? Salve a nação brasileira. É igual o pessoal fala, Senhor, dê um avivamento no Brasil. É muito, que coisa linda, né? Então a gente vai ter que falar que esse avivamento não veio porque Deus não quer, então. O pessoal ora o tempo todo no avivamento e não tem avivamento nenhum. O que está acontecendo? Está faltando aí números aí nessa matemática, né? Está meio esquisita essa matemática. Tem aquele versículo, né? A gente está olhando como um espelho, então a gente vai olhar face a face, como a coisa é. Então a gente parece que estava num espelho desfocado, né? Ora, as pessoas gostam de ser religiosas, isso aí está na psique dela, de anos e anos na religião. Mas eu não vejo necessidade de ficar dando graças de tudo para Deus. Isso é coisa humana. É bonitinho, né? Claro que é bonitinho. Mostrar que eu sou grato a Deus, eu preciso o tempo todo agradecer de tudo. É igual o que falou a Mara, obrigado, Senhor, pela natureza, obrigado. Pô, será que funciona? Pode funcionar para o meu cérebro humano. Aí pode funcionar para o meu cérebro, para Deus. Será que Deus fala assim, ah, o Renê, como ele é grato a mim, olha só que coisa bonita, o Renê é grato a mim.
ele agradece o tempo todo. Será que é isso? Agora, tem algum sentido, o Jordão, você me fala que está com dor de cabeça, eu falo, Jordão, a graça de Deus te basta. Tem algum sentido? Ou você fala, Renê, eu estou sendo perseguido aqui. A graça de Deus te basta. O que tem a ver a graça de Deus com a perseguição ou com a doença? Nada. Agora, você fala, Renê, eu tenho que fazer um jejum para agradar a Deus. Aí sim tem sentido eu falar, Jordão, a graça de Deus te basta, cara. A você falar que tem que pagar um preçozinho, eu falo, não, a graça de Deus te basta, Jordão. Aí tem sentido. Você ficaria feliz se você tivesse com dor de cabeça e eu falasse para você que a graça de Deus te basta? Você ficaria feliz com isso, Jordão? Ah, a graça me basta, então eu vou ficar com a minha dor de cabeça aqui, feliz da vida, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. A graça de Deus com uma perseguição ou com dor de cabeça não tem nada a ver, não tem relação entre uma coisa e a outra. É igual falar que ser servos da justiça tem relação com ser servo do pecado de transgressão da lei do Brasil ou de Moisés. Não tem nada a ver servo da justiça com servo do pecado de transgredir da lei de Moisés ou do Brasil. As coisas não têm relação uma coisa com a outra. Só que o apóstolo Paulo falava, como crerão se não há quem pregue? Quem há que pregar é falar. Orar também. Como crerão se não há quem ore? Porque se fosse só oração, o apóstolo Paulo ia numa cidade, pregava e ia embora e orava a Deus, para Deus abençoar aquele povo. Não, ele tinha dores de parto. Ele pregava as mesmas coisas o tempo todo. Ele não orava? Orava. Mas e aí? Ele não tinha fé? Que as pessoas fossem entender através da oração? Por que ele pregava várias vezes a mesma coisa? Não tem sentido, né? Eu vou orar para uma pessoa ser curada, eu oro uma vez. Eu não vou ficar orando um dia inteiro. Porque não tem sentido eu ficar repetindo o dia inteiro para Deus curar. Isso aí prova a minha falta de fé. Fica uma contradição, fica uma coisa esquisita, não fica? Agora o apóstolo Paulo falou, como crerão se não há quem ore? Como crerão se não há quem ore? Aí fica legal. Aquele versículo ali, Jonathan, de Romanos 1,17, que o Evangelho revela a justiça de Deus do princípio, que falam algumas traduções pela fé, né? Que é pela fé. Só que ninguém entende o que é fé. A fé ali é a fidelidade dele. A tradução correta é exatamente o que fala aí o Nicodemos. O Evangelho revela a justificação do princípio ao fim pela fidelidade de Cristo. Esse é o entendimento. Só que se a pessoa não tem o entendimento de o que é fé, ali nesse versículo, ela nunca vai entender. Ela vai achar que pela fé dela. O Evangelho revela a justiça de Deus do princípio ao fim pela fé. Então ela precisa dessa pecinha do quebra-cabeça para entender o quadro, para encaixar o quadro correto. Senão fica uma coisa torta. Você pergunta a qualquer pessoa, o que é isso aqui? O Evangelho revela a justiça de Deus do princípio ao fim pela fé. O cara não vai ter um pastor que vai explicar isso corretamente. Porque a maioria dos pastores no Brasil não sabe que a fé ali é a fidelidade de Cristo, é a obra de Cristo. Então você pode pegar o maior teólogo do Brasil, que ele não vai conseguir explicar. Porque ele não sabe que a fé ali é a obra de Deus em Cristo. Se ele não souber disso, ele nunca vai conseguir explicar esse versículo corretamente. Vai ficar tudo subjetivo. Vai explicar subjetivamente. Então, Renê, tem certas coisas que não pode ser explicado dentro do sistema legalista, né? Os caras dependem disso. Entendeu? Como que o cara vai ensinar liberdade para as pessoas que estão presas lá dentro? Tirando as algemas, tirando todo e qualquer tipo de aprisionamento dos caras. Não pode, você pode falar de liberdade, deixando o cara com a mordaça, com a venda, com cadeia, com algema. Vocês são livres em Cristo, mas se não cumprir a lei, vocês vão ser condenados. Se vocês não vierem para a igreja, vocês não estão debaixo da cobertura espiritual do Pai da fé de vocês, né? O Pai espiritual, porque o pastor é um pai espiritual, né? Eles ensinam isso. Então tem certos ensinamentos dentro do legalismo que, se for passado de maneira correta, é perigoso para eles, cara.
É lucrativo pra graça, crescer na graça e no entendimento, mas é perigoso pro lucro dos caras, entendeu? Entendeu? Eu comparo a salvação como um afogamento. O cara tá dentro do rio e ele nadou, mas ele ainda está muito longe da margem e ele sabe que ele não consegue mais. Tem como ele escolher se vai viver ou se vai morrer? Não tem. Ele já sabe que está condenado à morte. Ele é totalmente vulnerável e dependente do socorro de alguém. Ele tem como rejeitar algum socorro se ele está condenado à morte, literalmente? Ele não aguenta mais dar nem 2 braçadas. E ele já começou a beber água. Água do rio. Alguém joga alguma coisa para ele, uma boia. Você acha que ele tem escolha? Você acha que ele vai fazer o quê? Se agarrar com aquilo ali, ou você acha que ele vai decidir, não sei se eu quero, não quero isso não. Eu não acredito que isso aqui veio me salvar não. Ele não tem poder de escolha. Quem está se afogando não sabe nem o que quer, não tem nem tempo para raciocinar, que dirá para decidir. A vida dele agora não depende mais dele, porque o que dependia dele, ele se esforçou e não chegou nem na margem. Então a salvação foi isso. Nunca dependeu do meu querer, nunca dependeu da minha vontade, e muito menos do meu esforço. Porque muitos se esforçaram antes de Cristo e ninguém se salvou. A salvação só veio por Cristo. Por isso que ele salvou a todos, porque todos iam morrer nadando. Mas é fácil captar isso, é só fazer uma analogia com a princesa Isabel. A princesa Isabel, quando assinou a carta de alforria, o negro crendo, sabendo, não sabendo, ele estava livre. A salvação. E depois você vai lá e comunica ao negro o que a princesa Isabel fez. Aí ele é livre no entendimento dele. Na mente dele, ele se vê livre. Teve um caso daquele soldado japonês, não sei se é verdade, que ficou 18 anos numa ilha e achava que a Segunda Guerra não tinha acabado. A Segunda Guerra tinha acabado, mas ele vivia como se estivesse em guerra. Então ele estava salvo da guerra, já, mas não sabia. Aí depois o pessoal foi lá e comunicou a ele que a guerra tinha acabado. Então ele foi salvo no entendimento dele. Agora ele se via sem guerra. Então, usando a analogia da princesa Isabel, a pessoa entende facilmente. E o apóstolo Paulo fala isso em Romanos 10. Eu oro para que eles sejam salvos porque eles, não entendendo a justiça de Deus, procuram estabelecer a sua própria justiça. Mas o pessoal está acostumado a falar uma coisa só sempre, né? Acha que a palavra salvação na Bíblia ali é só num sentido eterno, do inferno, aquela coisa toda, né? Mas fazer o quê, né? É aquela situação que estava até comentando agora há pouco, é o que dá dinheiro, né? Isso dá dinheiro. E o ser humano funciona na barganha, né? Então, pregar o evangelho não compensa. É por isso que o evangelho até hoje é um completo fracasso. O evangelho até hoje, desde 2000 anos para cá, é um completo fracasso. É como falar de 2 salvações. Alcançada pela graça de Deus, a todos, no Espírito. E aqui nos foi dado no entendimento quando nós cremos no feito de Cristo. Para nós, a gente falando isso aqui, a gente capta, rapidão, porque nós entendemos isso. Nós cremos nisso. Para falar para um legalista, eita cara, é complicado, não é fácil. Tem assunto que entre nós a gente discorre, cara, com uma naturalidade imensa. Mas com legalista, nossa, vai travar toda hora, velho. É a mesma coisa de você assistir um vídeo longo, internet fraca, ruim, fica travando. Então, é a conversa com legalista. Cara, sabe, é umas paradas, cara, que tipo assim, é como você trazer um cálculo bem complicado, avançado, para uma pessoa que não entende nada de matemática, entendeu? Tem assuntos que são complicados. Quando você fala desse jeito, eu consigo entender o que você está trazendo. Porque eu também creio dessa forma, que existem 2 batismos. O feito pelo sacrifício de Cristo, que nos trouxe graça, né? Que nos alcançou a graça de Deus.
E nosso entendimento, quando nós cremos no Filho de Cristo, entendemos o amor de Deus. Todo o plano, toda a obra, né? Através desse amor maravilhoso, ao ponto de entregar o seu Filho, né? Por amor, e de nos salvar pela sua graça. A gente consegue entender isso, entendeu? O problema A gente pode dizer que tem dois batismos aí, né, Jonathan? O batismo na cruz, né? E o batismo no entendimento, pela água pura. Cheguemos ao trono da glória com o corpo lavado com água pura, pela palavra. Então a gente, quando é batizado pela palavra do Evangelho da Graça, a gente fala uma nova língua, uma língua estranha para o legalista não consegue entender. Você vê que Pedro falou que Paulo falava coisas difíceis de entender. Então quando você é batizado pelo Evangelho, você começa a falar uma língua que o legalista não entende. Ele acha muito estranho. Sim, Nildo. Mas a gente pode falar que esse batismo pela palavra acontece. É aquela salvação no entendimento, né? Por que Pedro não entendia o que Paulo falava direito? Porque Paulo falava línguas estranhas, as línguas espirituais. As coisas espirituais são discernidas espiritualmente. O que acontece quando a gente fala da graça para um legalista? Ele não entende, para eles é língua estranha. Porque nós fomos batizados, a gente pode falar sem medo de errar que fomos batizados pela palavra também, no sentido de entendimento. Se a palavra é água limpa, que lava o entendimento do corpo do pecado para o corpo de Cristo, isso é um batismo. O que é batizar? A palavra batizar é você passar pelas águas, né? Então, nesse sentido de entendimento, a gente foi batizado e aí então a gente fala em línguas estranhas. Fomos batizados pelo Espírito Santo, pela palavra. O que é o Espírito Santo? A sã doutrina. E a gente fala uma nova língua agora, que é o Evangelho da Graça. Sim, o Nilton ali fala que é uma só fé também, mas a gente sabe que existe a fé de crer. Mas qual fé que ele está falando? A principal, né? Eu creio que ele está falando ali do feito da cruz, nesse sentido. Porque se a gente fosse levar nesse sentido um só batismo também, a gente teria que falar que é uma só fé. E não é uma só fé, no sentido que a gente entende. Tem a fé de Cristo, a fé de crer, e você sabe mais, né? Uns 5 significados da palavra fé, né? Então, nesse sentido que estou falando. Agora, eu creio que ele está falando de Romanos 6, né? O batismo da morte. Nesse sentido, um só batismo. A gente pode dizer um só feito, né? Um único feito. Existe um entendimento, não que eu vejo coerência, mas eu entendo o ponto que eles querem chegar. Que diz que não é que o homem é pecador, ele tem uma natureza pecaminosa. Seria tipo fadada a falha, a errar. Não que seja pecado contra Deus no plano vertical, mas a natureza do homem é imperfeita ao ponto de querer a falha, como vício, como coisas erradas que não são bons para nós mesmos. Entendeu? Eu entendo esse pensamento, não como trazendo pecado em vigência, mesmo sabendo que o sacrifício de Cristo levou tudo. Mas sim a natureza que tem a tendência em falhar. Sim, mas isso aí está em outro âmbito. Jesus ele veio tirar o pecado lá de Adão. Desse pecado a gente não tem mais, tem que deixar claro isso. Senão fica uma coisa misturada. Quando a pessoa tenta se relacionar com Deus pela lei, ela pode dizer que tem pecado, mas quando ela se relaciona com Deus por Cristo, Gálatas 2 fala isso. Se procuramos ser justificados por Cristo, somos achados pecadores? Justificados por Cristo. Eu não posso falar que tem pecado diante de Deus. Então tem que explicar para ela o sentido horizontal e o sentido vertical, senão fica muito bagunçado o negócio. Exatamente, todo mundo lê assim. Amou o mundo tanto, mas não é isso que está falando. Se você olhar em outras traduções e o que fala em 1 João 4,10, ele amou o mundo desta maneira, enviando o seu filho. O que fala em 1 João 4,10? Nisto está o amor, que ele enviou o seu filho para a propiciação dos nossos pecados.
Mas todo mundo lê que ele amou o mundo tanto, mas não é isso. Ele pode ter amado o mundo tanto, mas não é isso que quer falar o texto. Ele quer amou o mundo de tal maneira. E assim como ele amou o mundo, como que ele amou o mundo? De tal maneira, no sacrifício dele, na justificação dele por você. Assim como ele te ama, como? De tal maneira. Você ama o próximo. Como que eu amo o próximo como Deus me ama? De tal maneira. Aí fica fácil entender de que maneira. Deus me ama por causa do sacrifício de Cristo, me vê justo por causa de Cristo. Como que eu amo o próximo? De tal maneira, vendo o próximo diante de Deus justo. Mas se o próximo roubar, eu mando o próximo para a cadeia. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? O verdadeiro evangelho não fala do que o homem faz, mas fala do que Cristo fez quando veio e consumou a obra da salvação.